Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite da Comissão de Direito Tributário da OAB, parabenizar essa comissão, que sem dúvida nenhuma, como disse o presidente Luiz Cláudio hoje de manhã, é uma das mais ativas da OAB, que promove ações não só em torno da advocacia tributária, mas da própria cidadania fiscal. Então, eu queria parabenizar muito a vocês pelo trabalho realizado e tenho certeza que muita coisa ainda virá. Cumprimentar os meus amigos de mesa, doutor Wagner, que também representa a Procuradoria, minha cara Ana, e o professor Werther, que nos antecedeu com essa brilhante exposição. Eu só queria dizer que, pelo conhecimento do professor Werther, me lembrou muito essa palestra, as várias e várias conversas que eu tive com ele ao longo da elaboração da minha tese de doutorado, em que o professor Werther era o meu desabafo de todos esses problemas, e tudo isso que vocês ouviram aqui, eu ouvia com muito mais profundidade ao longo das nossas conversas, e fica aqui mais uma vez o meu agradecimento por tudo aquilo que ele fez e ainda fará pela doutrina tributária, especialmente na parte de contribuições, onde ele claramente inovou essa doutrina, demonstrando a importância do caráter finalístico das contribuições. E, obviamente, eu não tenho a capacidade de responder às indagações ou à problematização do professor Werther, é o inverso, né? Eu que deveria problematizar para ele responder, mas vou tentar trazer aqui algumas questões que nos são colocadas hoje a respeito dessa matéria PIS/COFINS. Claramente com uma divisão do que foi proposto, que é a realidade atual, né, as discussões, o litígio atual em torno do PIS e COFINS, está sendo colocada pelo governo federal do que vai se transformar, ou do que se pretende transformar essas duas contribuições. Eu também não tenho dúvida alguma de que o PIS e COFINS, ou essas contribuições PIS e COFINS, são a demonstração mais evidente de como o sistema tributário brasileiro se deturpou. Como nós precisamos, de alguma forma, voltar a estudar a estrutura do sistema. Essas contribuições, como bem lembrou o professor, elas nasceram numa base alargada, com alíquotas muito baixas, em que se visava equilibrar as fontes de custeio da Seguridade Social para aquelas empresas que tinham poucos empregados e contribuiriam pouco para a folha, passariam também a contribuir pelo faturamento. Quer dizer, era uma lógica de financiamento de Seguridade Social que se transformou em detrimento do sistema que foi desenhado, mal ou bem, é o que consta da Constituição, se transformou no maior tributo da União Federal. E mais do que isso, né, o sistema brasileiro hoje, ele fundamentalmente tributa faturamento, receita. Nós temos como maior tributo PIS e COFINS, temos o ICMS no âmbito estadual, o ISS no âmbito municipal. O próprio imposto de renda, eu vi um número, inclusive na própria apresentação do novo PIS e COFINS, que me assustou muito, só 3% das empresas brasileiras estão no lucro real, o restante tudo no lucro presumido, onde também, fundamentalmente, o que importa é o faturamento, ou a receita total. Então, o sistema claramente se deturpou. Se deturpou porque perdeu-se a importância do que eram as contribuições, uma figura que era o grande instrumento de realização do Estado de Direito, e se deturpou porque a União, confessadamente, em várias entrevistas de diversos secretários da Receita Federal, isso era falado, a União, necessitando de receitas, avançou sobre as contribuições, transformando, ao arrepio da própria Constituição, essas contribuições em impostos fiscais. Esse é o primeiro problema que o professor Werther colocou tão bem. A base, a estrutura dessas contribuições, hoje, está absolutamente deturpada em relação ao desenho constitucional original. E aí a gente passa a fazer uma análise que parte de uma premissa deturpada.
A gente passa a ler a legislação de PIS e COFINS como se imposto sobre consumo fosse. E não era, e não é o que consta na Constituição. A sedução pela tributação sobre faturamento e receita é tão grande que recentemente a gente viu a transformação de grande parte da tributação sobre a folha, sobre a nova chamada contribuição sobre receita bruta, de que alguns setores pararam de contribuir sobre a folha e passaram a ter essa terceira contribuição sobre receita. Bom, entrando nos dois desafios que me foram colocados, o conceito de insumo e depois o novo projeto do governo, há uma segunda premissa também colocada pelo professor, de que não cumulatividade é essa. Foi posta no texto constitucional. Se essa não cumulatividade, lá do artigo 195, parágrafo 12, se ela deve ser plena, ou seja, se a lei poderia limitar essa não cumulatividade ou não, se ao adotar o instituto da não cumulatividade, só se permitiria o crédito chamado crédito financeiro. Eu estou com o professor Werther, no sentido de que, como isso não é um tributo, ou seja, continuo na minha premissa, de que como isso não é um tributo sobre consumo, naturalmente um tributo sobre consumo, essa não cumulatividade posta no artigo 195 poderia ser amoldada pela lei conforme a conveniência da política fiscal. O problema é que essa premissa de que ela não é uma tributação sobre o consumo não é a premissa do legislador que regulamentou essas contribuições. Então, para se manter coerente, se entende esse legislador que esse tributo é um tributo sobre o consumo, deveria ele dar a não cumulatividade plena. Essa é uma segunda questão extremamente importante quando a gente for enfrentar o conceito de insumo. E o terceiro ponto, que me chama a atenção na tributação do PIS e da COFINS, é de que ele também retrata uma deturpação do nosso sistema, que são as constantes exceções na criação de um tributo. Ou seja, criou-se o PIS e COFINS cumulativo, base alargada, alíquota reduzida. Por um clamor dos empresários, eu acho que tem empresário que quer se matar hoje, quando ele pedia a não cumulatividade do PIS e COFINS. Por um clamor dos empresários, também transformou-se esse PIS e COFINS em não cumulativo, com alíquotas elevadas, que somadas dão 9,25. Mas não satisfeito com isso, o sistema começa a criar exceções na legislação infraconstitucional, né? A gente passa a ter algumas empresas no regime cumulativo, outras empresas no regime não cumulativo. Só isso já é uma deturpação do regime não cumulativo. Depois a gente passa a ter tributos, ou PIS e COFINS plurifásico, cumulativo, plurifásico não cumulativo e monofásico. Passamos a ter a convivência de três regimes absolutamente diferentes, que têm grandes dificuldades de se misturar. E aí, junto com isso, as diversas exceções, isenções, reduções de base, reduções de alíquota, que geraram hoje dois tributos que eu dou aula dessa matéria na pós-graduação, me sinto extremamente desafiado de falar, eu acho que eu não sei sobre PIS e COFINS. Várias questões estão colocadas de PIS e COFINS, eu tenho que estudar de novo, porque eu desconheço. Porque todo dia tem uma exceção nova, o que demonstra a insegurança do nosso sistema. Por isso que eu acho que PIS e COFINS hoje é o retrato do sistema tributário nacional. Inseguro, complexo e injusto. Feitas as premissas, eu passo a análise das duas questões que são colocadas. Primeira questão do insumo. Quando regulamentada a não cumulatividade, aliás, a não cumulatividade veio antes
de ser alçada a norma constitucional, né, pela Lei 10.637, foi dito nessa lei criou-se uma listagem do que daria direito a crédito. E, além de vários e vários itens que lá estavam, claramente demonstrando que teria uma margem maior de créditos no PIS e na COFINS do que no ICMS e no IPI, um dos itens que gerava crédito usou o conceito aberto insumo. Ou seja, dizia lá que todo insumo, bem ou insumo, serviço, essenciais ao processo, à fabricação das mercadorias ou à realização dos serviços, daria direito ao crédito na mesma alíquota do débito a 9,25. A lei não conceituou o que era insumo. Num primeiro momento, a Receita Federal, através de uma instrução normativa, quis que esse conceito insumo fosse idêntico ao conceito do IPI, ou seja, a geração de crédito seria só o chamado crédito físico, só aquilo que fisicamente integra a mercadoria ou o produto final, né? Matéria-prima, material de embalagem e produto intermediário. Aliás, é outro conceito que até hoje no ICMS se discute, né? O que é produto intermediário. Mas esse conceito restrito da Receita, que não estava na lei, foi, obviamente, contestado pelos contribuintes e um trabalho belíssimo, de grande discussão no CARF, se chegou à conclusão, se afastou esse conceito da Receita Federal ao argumento principal, entre outros, mas ao argumento principal de que não se poderia utilizar o conceito de IPI porque a base de incidência do IPI era muito mais restrita do que a base de incidência do PIS e COFINS. Ou seja, PIS e COFINS era uma tributação sobre receita, receita envolvia não somente a venda de mercadorias, mas prestação de serviço e qualquer outra atividade fim da empresa. E, portanto, o IPI era só a circulação, né, a produção de produtos industrializados e a importação de produtos industrializados. Como falar em crédito físico de serviço? Que serviço que se integra fisicamente ao produto final? Então, esse conceito da Receita, obviamente, não se encaixou nessa não cumulatividade criada no PIS e na COFINS. Naquele momento, houve um movimento pendular para se entender que toda despesa necessária na empresa seria o conceito de insumo, ou seja, insumo teria um conceito extremamente parecido, se não idêntico, à despesa necessária do imposto de renda das pessoas jurídicas. Também foi rechaçada essa corrente, durante algum tempo, algumas decisões adotaram essa corrente, mas ela foi rechaçada ao argumento de que não, nós estamos transformando o PIS e a COFINS no imposto de renda, ou seja, se aceitar que todas as despesas necessárias são dedutíveis, esse tributo que era sobre faturamento, sobre receita total, vai acabar se transformando no imposto de renda, e essa não era a intenção do texto constitucional. Vejam aqui, só um parênteses, que monstro que é esse PIS e COFINS, né? Ele se amolda, parece aquelas gelequinhas de criança que vai... Ele se amolda, assim, uma hora ele vira imposto de renda, a outra hora ele quer virar um imposto sobre consumo, exatamente porque ele tem uma base deturpada. A conclusão que se tem hoje no CARF, eu acho que é uma posição extremamente consolidada, acho muito difícil, pelo menos o conceito básico, eu acho muito difícil que isso seja revertido, mesmo com os novos julgadores do CARF, porque é uma questão que foi muito debatida, e que ganhou a aprovação dos conselheiros, não só dos contribuintes, mas também dos conselheiros representantes do fisco, de que o conceito de insumo posto na legislação do PIS e COFINS deveria seguir um pouco a lógica daquela base de incidência mais alargada, e que, portanto, todo bem, né, toda mercadoria,
e todo serviço que fossem essenciais ao processo produtivo, não ao produto, mas ao processo produtivo, esse bem ou serviço geraria ou gera direito ao crédito. Essa me parece que hoje é a posição dos julgamentos do CARF e que me parece que é a posição mais adequada para esse tipo de tributo. Concordo que a Constituição, que a lei poderia condicionar ou amoldar a não cumulatividade, mas se a lei colocou o termo insumo e nos outros incisos demonstra que a intenção era um crédito mais alargado, esse é o conceito que me parece mais se adequar com essa sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, né? E isso tem uma importância fundamental, quer dizer, um exemplo, os bens, né, os serviços, perdão, utilizados na manutenção das máquinas de uma empresa, os equipamentos de segurança, enfim, aqueles bens chamados de uso e consumo da produção, que lá no ICMS não tem direito de crédito, aqui eles passam a ter direito de crédito. Da mesma forma, os serviços laterais ou que estão dentro do contexto do processo produtivo, eles passam a ter, nessa posição jurisprudencial, direito de crédito. Recentemente, eu não lembro o julgado, o STJ também enfrentou essa matéria, ou vem enfrentando essa matéria, e num voto do ministro Napoleão, ele deu um conceito, o doutor Wagner me deu cola aqui agora, RESP 12.21.170 do Paraná. Muito obrigado. Devo-lhe uma. Nesse RESP, o ministro Napoleão ainda está em julgamento, mas ele traz um conceito também de essencialidade. Me parece que ficou muito vago o conceito, essa questão ainda vai ser melhor debatida, mas se olharmos a essência do que foi discutido, o caminho que parece ser trilhado é um conceito mais alargado do que é insumo. O que me preocupa muito nessa matéria? Todos os julgamentos do CARF, e no ICMS foi a mesma coisa, dizem que tem que se analisar o caso concreto. Eu ontem estava numa reunião em que uma empresa foi autuada do PIS e da COFINS, basicamente ela respondeu numa planilha se tinha contato físico com o produto ou não, tudo que respondeu não, ela foi autuada. Serão discutidos ao longo do processo administrativo e quem sabe do processo judicial 27 mil itens de bens e serviços. Eu fico imaginando se essa matéria chegar ao judiciário, o juiz ter que analisar 27 mil itens, desde o parafuso ao óleo que coloca na empilhadeira. Isso, obviamente, inviabiliza o sistema processual, inviabiliza o processo administrativo ou o processo judicial e leva a matéria à decisão de uma prova, ou seja, vai ter que se conceituar o que é o insumo e, a partir daí, um perito vai responder se aquilo é ou não essencial, porque eu não acredito que o juiz vá fazer a inspeção in loco na indústria automotiva, na indústria siderúrgica, na mineração. Obviamente, isso resta inviabilizada essa discussão. Então, nós evoluímos, sim, no conceito. Nós, de fato, conseguimos ter um conceito de insumo que melhor prestigie a produção, que torne, ou que busque não cumulatividade na cadeia, que não onere tanto a produção, mas isso numa discussão administrativa, ainda sem decisão judicial e sempre com autuações, ou seja, os litígios estão aí, né, com multas absurdas e todos os ônus causados, seja para a União, seja para o contribuinte, das discussões judiciais. Eu acredito que essa seja a evolução do tema, do conceito de insumo. E, obviamente, só fazendo uma ressalva, nem eu li os 27 mil itens. Não só o juiz, mas nem eu li. A defesa é conceitual.
Bom, a segunda parte que me foi posta como desafio pelo professor Werther diz respeito à proposta do governo federal para o novo PIS e COFINS. Recentemente, inclusive, eu discuti essa proposta com o professor Marciano, num debate que nós fizemos. Na verdade, o que nós temos é um PowerPoint que o Ministério da Fazenda soltou. Eu fiz questão de hoje, novamente, pesquisar o que se tinha sobre essa matéria e continua só o PowerPoint. Até o ministro Levi está fazendo PowerPoint, professor Werther. Nós precisamos modernizar. Muito bem. O que diz esse novo modelo, né, proposto pelo ministro da Fazenda? Basicamente, ele quer transformar, se a gente não conhecer o sistema tributário brasileiro e ler só o PowerPoint, quem ler o PowerPoint vai dizer: esse é o IVA brasileiro, esse é o nosso IVA, que por talvez incompetência dos estados em administrar o IVA, a União Federal abocanhou o IVA para a sua arrecadação. Então, se nós não entendermos o sistema nas suas premissas, tão bem colocadas pelo professor Werther, ler o PowerPoint significa ler sobre o IVA nacional. O que faz esse novo PIS e COFINS, ou esse tributo novo? Ele transforma totalmente o PIS e COFINS num tributo não cumulativo sobre o consumo. De que forma ele faz isso? Primeiro, todos os setores passam a ser não cumulativos, exceto instituições financeiras, seguradoras e quem está na receita, até o limite da receita do Simples. Segundo, aquilo que era base contra base, ou seja, quando eu apurava a não cumulatividade, eu verificava minhas receitas versus as minhas despesas, passa a ser tributo versus tributo. Eu vou ter direito de crédito do tributo que eu paguei na etapa anterior. Terceiro, professor Werther, o PIS e COFINS passa a vir destacado na nota fiscal, com destaque em documento fiscal. E quarto, promete o Ministério da Fazenda que o crédito será financeiro, o crédito será amplo, sem as exceções ou sem essas nossas discussões do que seria insumo, se determinada locação de veículo é essencial à atividade da empresa ou não. O crédito seria de todas as entradas, de todas as despesas realizadas, obviamente, com a incidência do tributo na etapa anterior, né? Me parece que folha de pagamento, onde não incide PIS e COFINS na etapa anterior, não dá o direito de crédito. Então, eu tenho a única ressalva que se faria era a do crédito, não teria direito a crédito aquilo que não teve a incidência, exatamente, porque a sistemática é tributo versus tributo. Nós, aqui da OAB, passaremos, os prestadores de serviço, os levantamentos feitos mostram que haverá uma extrema elevação, se mantidas as alíquotas, na prestação de serviço, que nós, prestadores, passaremos a pagar um PIS e COFINS não cumulativo e, obviamente, nós temos pouco crédito, né, onde se utiliza muita mão de obra de folha, você terá pouco crédito e, portanto, vai se pagar mais. Os nossos clientes terão direito se mantido o crédito financeiro, tal qual concebido, os nossos clientes terão direito ao crédito do PIS e COFINS que nós pagarmos. Aí, inclusive, no debate surgiu, quem sabe nós não repassamos esse aumento aos nossos clientes. Pois houve uma risada também nesse momento da proposta, que provavelmente não será muito bem aceita, né, no contexto atual. Mas o que mais me preocupa? Duas coisas me preocupam na proposta
governamental. Na verdade, 3. Primeiro, o professor Alcide Jorge Costa, que hoje, recentemente, comemorou 90 anos, ele tem um texto dele muito antigo, que ele dizia o seguinte: não cumulatividade, necessariamente, mais ou menos isso, não é boa ou é ruim. E cumulatividade, necessariamente, é boa ou ruim. Tudo vai depender da alíquota. Isso claramente a gente viu quando o PIS e COFINS se transformaram em não cumulativo. Os empresários ficavam pedindo, eu lembro disso, ficavam pedindo em 2002, 2000, 2001, 2002, não cumulatividade, porque eram tributos inflacionários, que oneravam a cadeia produtiva. Pediram a não cumulatividade. O governo deu, mas disse: olha, a alíquota vai ser de 9,25. Obviamente, houve um aumento da carga tributária. Eu tenho várias empresas que demonstram que a alíquota efetiva, ou seja, a batida do crédito, saiu de 3,65 para 7, 8, 8,5. Então, tudo depende da alíquota. E esse PowerPoint do ministro Levi, em momento nenhum, diz qual será a alíquota. Ele só diz que vai, na proposta, no PowerPoint, há uma ideia de se primeiro lançar a não cumulatividade plena no PIS, no PIS, e, a depender do balanceamento da arrecadação, depois se implementaria na COFINS. Ou seja, teríamos apurações de PIS diferentes da apuração de COFINS para tentar depois balancear essa alíquota. Mas não há, em momento nenhum da proposta, uma segurança de que vai aumentar. Como eu só tinha o PowerPoint, eu também passei a pesquisar todas as entrevistas que o ministro Levi deu sobre o tema desde 6 de 2015. São várias. E, da mesma forma, ele diz que, a última, ele fala que o ministro Levi não adiantou qual será o valor da alíquota sobre as movimentações, e diz que a ideia é reduzir litígio, simplificar o sistema ou reduzir os litígios. Esses são os pontos. E um terceiro ponto que eu esqueci de falar, sobre essa nova proposta. Então, nós temos o que mais fundamental nela é não cumulatividade ampla, crédito, com crédito financeiro e abarcando quase todas as atividades econômicas. Não se sabe a alíquota. E terceiro, para mim, o mais importante, e que com isso eu concluo para que a gente possa ir para o nosso debate. Eu volto às premissas do professor Werther e me lembro de um desenho da evolução do homem, desde o macaco ele se transformando em homem, e o último homem voltando e dizendo: volta, para ser educado, fala: volta que deu errado. Me parece claramente que esse é o problema. A União, por legislação infraconstitucional, está criando um IVA e se apropriando. Eu não vou discutir aqui se era o certo, se ela deveria ter mais verba orçamentária, mais receitas no desenho da Constituição, mas claramente, por legislação infraconstitucional, o desenho constitucional de 88 vem sendo flagrantemente alterado pela União Federal para aumentar a sua arrecadação. Ou seja, eu estou mudando o desenho constitucional através da legislação infraconstitucional. Talvez por incompetência que os estados não conseguiram administrar o seu tributo e criaram milhares de problemas, milhares de litígios, mas me parece que se coloca um problema, ou seja, o discurso hoje do governo é: eu vou criar um PIS e COFINS que reduza litígio. O texto constitucional de origem criou um PIS e COFINS que não teria litígio. O que gerou o litígio foi a deturpação desse tributo ao longo do tempo. Foi o aumento exagerado da alíquota, foi a criação da técnica da não cumulatividade num tributo que não era sobre consumo, foi a sedução de uma base de cálculo que não depura a capacidade contributiva,
Isso é que gerou o litígio. Então ele retira o litígio de algo que o desenho não tinha litígio. Portanto, o que me parece temos que rediscutir essa estrutura. É certo ter o IVA federal? Me parece até que é uma discussão razoável, e eu tendo até a concordar com o IVA federal. Mas então vamos julgar claro. Passaremos a ter um IVA federal, e o desenho do texto constitucional de financiamento da Seguridade Social foi absolutamente modificado para transformar aquilo que era uma das fontes de custeio de um dos maiores instrumentos de realização do Estado de Direito, que é a Seguridade Social, para se transformar num imposto fiscal e que busca arrecadar para a União Federal, para o Caixa Geral da União. Muito obrigado pela paciência de vocês. Bom, uma discussão foi apresentada que se vê que a não cumulatividade dos COFINS está fadada ao fracasso, né? A gente não vê muita saída para a sustentação dessas contribuições da fórmula e da sistemática como foi apresentada. Elas não conseguem alcançar a neutralidade, elas não conseguem alcançar a própria não cumulatividade como sistemática. E desde a implantação da não cumulatividade, a gente luta nos tribunais por uma definição do que seria esse conceito de consumo, que eu concordo com o professor Walter, é como se fosse uma geleia, que é mesmo, porque é um conceito aberto, então ele tem que se amoldar mesmo a cada atividade específica. E agora a gente vai começar uma discussão muito mais complicada, que não diz respeito mais à produção, mas diz respeito ao serviço, ou seja, o conceito de insumo para os serviços é um conceito muito mais difícil de se verificar. Nesse contexto todo, eu não estou pensando ainda no novo monstrinho que vai ser criado, ele é só um PowerPoint ainda, eu estou me apegando ao que está aí. E eu queria saber assim, de vocês, qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham que se é possível uma sedimentação desse conceito de insumo por meio do recurso repetitivo, qual que é o papel dos tribunais, ou seja, é possível que em recurso repetitivo a gente tenha uma definição do que é esse conceito de insumo? Eu acho que sim, né? Obviamente, a nossa nova era de desenho de precedentes, que está assim, parece que vamos entrar, é possível você definir o conceito de insumo, mas, como o próprio nome diz, de maneira absolutamente conceitual. A gente vai se dizer qual é o alcance desse conceito, as características irrenunciáveis desse conceito, mas aí nós vamos ter que ir no caso concreto sempre, porque o que vai se dar é o conceito geral. E nós vamos ter que adequar esse conceito ao caso concreto. A própria Procuradoria vai ter que fazer. Não, mas aí nesse caso, eu acho que até estava falando da Procuradoria do Brasil, a nossa Procuradoria, chama um pouco mas a nossa Procuradoria Nacional, ela tem, em determinados casos, evitado litígio através daqueles pareceres normativos, que determinam, agora até o não lançamento, sempre tem que ser pedido por lei. Mas esse é um caso puramente fático, então assim, me deixa um pouco preocupado de pensar assim, o STJ vai definir um conceito de insumo. Alguém vai ter que colocar esse conceito em cada processo produtivo. Já pensando, por exemplo, passar a palavra sobre ela, já pensando nesse novo ministro do FINS, por exemplo, se escritório de advocacia entrar na minha atividade, eu acho o meu café essencial à minha atividade. Sem ele, eu não consigo levar. Nós pegamos a linha do seu exemplo, que te opôs não tem nada, por quê? Porque eu acho que o conceito em si disso, divorciado da técnica, da não cumulatividade, vai sempre gerar questões. Porque, por exemplo, estudando casos concretos, a essencialidade. Muitas vezes a essencialidade é posta na lei, mas numa lei não tributária. Por exemplo, a lei do trabalhista diz, eu só vou anunciar isso aqui com a multa específica.
a ausência da lei trabalhista, poderia ser feita ou não a utilização das multas. Ou seja, boa fé no sentido técnico, enquanto tratamento de água, que não está no processo produtivo, mas a lei ambiental é todo mundo. Então, eu acho que é pedir demais o judiciário essa situação possa opinar. Professor, só me permite uma consideração. Os precedentes, de fato, têm caminhado muito forte nessa elucidação sobre a justiça. A Procuradoria da Fazenda, ela hoje não recorre das teses construídas a partir dos recursos representativos da controvérsia do STJ, né? E essa matéria, como o professor Lobato lembrou, está no repetitivo, né, na questão da conceituação dos insumos. Mas antes desse precedente, tem um precedente que é o recurso especial 1.246.317 reais, discute um caso da indústria alimentícia de montagem, empresa de Nabucco exposta em indústria alimentícia S.A. relatório estudando, e nesse processo foi formada a maioria de 3 votos que vencido o ministro Herman Benjamin, e nesse precedente foi consagrada, foi sufragada semelhante do CARF, de uma conceituação de insumos no sentido mais amplo, né? E que inclusive preocupa muito a Procuradoria da Fazenda, porque nesse caso eles discutiram se os produtos de limpeza utilizados na indústria alimentícia enquadrariam dentro dessa conceituação de insumos. E o STJ, naquele primeiro livro, estaria configurado. O ministro Herman Benjamin, mais Augusto, que é a Procuradoria, divergiram, tendo uma compreensão bem mais restritiva do PI, adotando a compreensão do fiscofins de insumos, adotando a compreensão de PI, e só a única reflexão que eu fazer essas questões não jurídica propriamente dita, mas que é a que mais me aflige, né, enquanto aplicador do direito, que é a questão da segurança jurídica dessas muitas relações, seja por parte do Estado, seja por parte da iniciativa privada, quanto do investidor, do agente econômico. Certamente essa discussão nossa repercute em algumas dezenas de bilhões de reais, 20 bilhões, 30 bilhões, chega a custar 50 bilhões, essa tese representaria. Nesse regime, com algumas alterações, está aí a discussão, exposto a discussão há 2 anos, 3 anos, e até hoje a gente não tem uma definição. Então eu fico muito preocupado com o impacto econômico dessas decisões que venham a definir o seu esquema. E eu fico com receio, tanto que se a gente chegar a 50 bilhões por ano, em 5 anos, nós discutiríamos 250 bilhões de reais. Se isso chegar o fisco vencer ou os contribuintes vencerem definitivamente essa questão, de qualquer forma, o rombo econômico expressivo. E nós vamos acabar chegando a uma situação semelhante a que aconteceu com o TPI, que fica aquele esqueleto enorme no armário que a gente vai ter que
presença de todos, agradecendo a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Tributário. Agora eu seja um advogado público, sou advogado como os senhores também, e muito feliz, estou em casa. Parabenizo a importância do evento e encerro os trabalhos, convidando o lançamento da obra organizada pelo professor João Paulo e pela professora Isabel.